Bom dia a todos, estamos de Porto Alegre a participar na primeira Conferência Ibérica de Sociologia da Educação. A nossa comunicação intitula-se Aprender Sem Idade e tem como objetivo estudar o papel da Universidade Sénior de Elvas no cotidiano dos idosos. O primeiro tópico aborda o envelhecimento da população. O fenómeno do envelhecimento é mundial, não se confina aos países ocidentais, mas abrange igualmente países designados como em vias de desenvolvimento. Mesmo os países mais populosos da Terra, como a China e a Índia, com o controle drástico da natalidade, particularmente na primeira, as gerações novas estão a diminuir a olhos vistos. De um regime demográfico caracterizado por elevadas taxas de natalidade e mortalidade, as sociedades passaram progressivamente a um novo regime demográfico no qual o peso da população idosa é cada vez mais importante. No nosso país, e tendo em conta o exercício das projeções de populações residentes 2012-2060, o índice de sustentabilidade potencial poderá diminuir de forma acentuada, passando para 149 pessoas em idade ativa por cada 100 idosos em 2060. Considerando os tipos de envelhecimento, temos o modelo de Bailtes e Bailtes, que referem a importância do envelhecimento saudável, defendendo que o uso da expressão envelhecimento bem-sucedido obriga a uma reanálise da natureza da velhice e da imagem que fazemos habitualmente dela. O objetivo do envelhecimento bem-sucedido é oferecer qualidade de vida aos idosos. Os autores apresentam o modelo COC, que significa seleção, que envolve a diminuição das alternativas permitidas pela plasticidade individual e o desenvolvimento de novas metas que sejam compatíveis com os recursos disponíveis. A otimização significa aquisição, aplicação e manutenção de recursos envolvidos no alcance de níveis mais altos de funcionamento. Pode ser realizada mediante a educação, a prática e o suporte social dirigido à cognição, à saúde, à capacidade atlética e às habilidades artísticas e sociais. A compensação envolve a adoção de alternativas para manter o funcionamento. São alguns exemplos o uso de aparelhos auditivos e de cadeiras de rodas, a utilização de pistas visuais para compensar problemas de orientação espacial e a utilização de deixas para auxiliar a memória verbal. Os três mecanismos são assumidos como universais e operados pela pessoa ou por outrem, por indivíduos ou por instituições. Em cruzamento com a proposta de Bailtes e Bailtes surge a definição de envelhecimento ativo proposto pela ONU, que inclui, no fundo, as oportunidades de saúde, participação e segurança, tendo como meta a melhoria da qualidade de vida dos idosos. Neste contexto, assume grande importância o ambiente físico envolvente, os ambientes de convívio, a proximidade com os vizinhos, amigos ou familiares, de forma a facilitar a integração do indivíduo na sociedade. Envelhecimento ativo é envelhecer com um projeto de vida, fazer parte de uma sociedade na qual os idosos possam ocupar os seus tempos livres com atividades de aprendizagem, de lazer e culturais, valorizando as suas capacidades, integrando-se no meio em que vivem. A pertinência da educação ao longo da vida emerge igualmente da constatação de que se assiste de forma cada vez mais acelerada ao incremento de conhecimentos científicos e técnicos que impelem transformações sociais e económicas. A educação surge assim como uma forma de manter e atualizar competências e experiências, de modo a permitir que os mais velhos continuem a intervir nos problemas e dinâmicas sociais. Segundo Cascione e Neri, a educação tem deste modo um papel importante, que não é o de divertir ou de entreter o idoso, nem de perpetuar ou reproduzir papéis, mas antes o de servir de veículo para que o indivíduo consiga manter os seus níveis normais de funcionamento e desenvolvimento. Ainda assim, a educação dos mais velhos faz parte da história recente da nossa sociedade. Apenas quando a questão do envelhecimento demográfico ganhou visibilidade, se começou a prestar a devida atenção às especificidades desta faixa etária e a tomar medidas concretas, tendo emergido então as primeiras iniciativas de educação para os mais velhos.
para sentir-se ultrapassado questões que colocavam em causa a sua pertinência. Na verdade, a educação dos mais velhos está intimamente relacionada com a visão da sociedade acerca do curso de vida, do desenvolvimento humano, da produtividade e, sobretudo, acerca do papel do idoso na sociedade. Em Portugal, as universidades da terceira idade são uma resposta que emergiu e que tem vindo a ganhar expressão. Segundo o Presidente da Rede Nacional de Universidades da Terceira Idade, constituem-se como uma resposta socioeducativa que visa criar e dinamizar regularmente atividades sociais, educativas, culturais e de convívio, preferencialmente para e pelos maiores de 50 anos. As atividades educativas realizadas são em regime não formal, sem fins de certificação e no contexto da formação ao longo da vida. A nível mundial, o crescimento das universidades da terceira idade tem-se processado em torno de dois modelos: o francês, que associa as universidades da terceira idade às universidades formais, e o britânico, na relação com associações sem fins lucrativos, instituições ou grupos auto-organizados. A maioria das universidades da terceira idade portuguesas inspirou-se no modelo inglês, que assenta numa maior abertura à participação dos utentes, aproximando professores e alunos. Constitui-se como um modelo mais livre e independente, no qual, além da vertente de ensino, os programas fomentam as vertentes sociais e recreativas. Os professores exercem quase sempre a sua atividade em regime de voluntariado. No presente, mobilizam diariamente 35 mil alunos com mais de 50 anos, 250 instituições e 4.500 professores voluntários. São frequentadas maioritariamente por mulheres. Vários estudos encaminham para o facto de estas universidades se constituírem como uma resposta inovadora em termos sociais e educativos de determinante importância para os que a frequentam. Em termos de metodologia, foi realizada uma investigação qualitativa e quantitativa que se constituiu num estudo de caso, tendo sido utilizados como instrumento para a recolha de dados, o questionário e a entrevista. O objetivo é identificar, descrever e compreender as implicações dos programas educativos e recreativos da Universidade Sénior de Elvas, das pessoas que o frequentam, assim como destacar as particularidades desta universidade, tendo em conta as pessoas e os benefícios. A Universidade Sénior de Elvas, no ano de 2010-2011, onde que decorreu o estudo, tinha 223 alunos e contava com 26 professores. Em termos de resultados, nós constatamos que é frequentada maioritariamente por mulheres, entre os 55 e os 65 anos. A razão que aparece com mais frequência para a frequência da Universidade Sénior de Elvas são as atividades de lazer e as novas aprendizagens, com uma percentagem de 47%, seguidos da convivência, que apresentam um valor de 26%. As razões que os utentes alegam para frequentar a Universidade Sénior são, em termos dos aspectos mais valorizados, o convívio entre as pessoas e as aprendizagens efetuadas, e em termos dos aspectos menos valorizados, a falta de espaço e as disciplinas existentes. Podemos constatar também que as disciplinas mais frequentadas são a informática, a hidroginástica, as áreas da saúde e o inglês. A maioria dos entrevistados considera que a Universidade Sénior dá resposta às suas expectativas e considera igualmente que a sua frequência melhorou significativamente a sua qualidade de vida. Constatou-se então que a Universidade Sénior de Elvas se afirmava como um espaço educativo dinâmico, empreendedor e plurifacetado, apresentando programas diversificados que visavam prestar um verdadeiro serviço à comunidade, melhorando objetivamente as condições de vida. No que concerne especificamente ao fenómeno educativo, foi possível inferir que os indivíduos se encontravam envolvidos em processos de aprendizagem intencional e que reconheciam em si próprios desejo e capacidade para continuar a aprender. A frequência da universidade não se caracterizava como um mero momento de lazer ou de convívio, mas pelo contrário emergia com o claro objetivo de aprender. Os níveis mais elevados de interesse e participação verificavam-se em disciplinas relacionadas com a disseminação de conhecimentos práticos e pertinentes no âmbito da info-inclusão, da saúde e do desenvolvimento ou aprofundamento de conhecimentos
numa língua de predomínio internacional diferente da nativa. Realçar o papel de catalisador social desempenhado pela Universidade Sénior de Elvas, contribuindo para o combate ao isolamento social e à solidão. Os resultados parecem sim apontar para um claro impacto da Universidade Sénior de Elvas na vida de quem a frequentava, indo ao encontro das expectativas e necessidades apresentadas pelos mesmos. Concluindo, a expansão das universidades séniores em Portugal, bem como um aumento exponencial de indivíduos que as frequentam, pode eventualmente ser reflexo da sua importância na vida dos nossos idosos, nomeadamente no plano educativo. Obrigada pela atenção.